Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, nós vamos continuar a conversa da semana passada sobre cultura de paz com a Carmen Silvia Carvalho, professora da Palas Atena, e a Regina Migliori, consultora em projetos centrados em valores, sustentabilidade e cultura de paz. Regina, você poderia explicar para a gente como é que isso funciona dentro do cérebro? Existe um pedacinho que entende a paz? Existem pessoas que não estão preparadas para isso? Porque aparentemente, diante do que a gente tem visto, né, o próprio Estado Islâmico é o ponto onde a gente toca bastante, mas que não parecem ser humanas. A sua pergunta tem focos exatamente, são diversas perguntas, né? Então, a primeira delas, se existe em nós algo que nos estrutura sob o ponto de vista da possibilidade de processar tudo isso que a gente está aqui conversando sob a ótica da cultura de paz. As neurociências nos últimos 20 anos têm sido bastante elucidativas nesse sentido de nos apontar a respeito de áreas do nosso cérebro dedicadas ao processamento de valores, áreas do nosso cérebro e processos mentais, redes neurais voltadas para o reconhecimento daquilo que ocorre com o outro, as raízes da empatia. E empatia significa eu conseguir ler o seu mundo invisível. Eu olho para você e eu consigo perceber o que você está sentindo, o que você está pensando. E isso não está escrito na sua testa, não tem uma placa pendurada no seu pescoço. Então, esta habilidade de penetrar nesse mundo invisível é uma habilidade humana muito importante. E a partir desta habilidade, atuar em relação a isso. E essa é o nosso potencial altruísta, ético, de agir em relação ao outro, promovendo algo benéfico. E eu posso fazer isso de uma forma amorosa, ou seja, promovendo a sua felicidade, e de uma forma compassiva, minimizando o seu sofrimento. Então, de uma forma bastante sintética, estas são habilidades, são naturezas de inteligência que correspondem a áreas do nosso cérebro que podem e devem ser desenvolvidas, e essa é uma revolução em termos de educação que hoje pode vir a acontecer a partir de todas essas evidências neurocientíficas. Por isso é importante, desde criança, você ter um estímulo Exatamente, você ter a possibilidade de identificar isso como um potencial humano, como uma natureza de inteligência e desenvolver como a gente desenvolve todas as demais inteligências. Perfeito. Inteligência matemática, sociolinguística e tudo mais. O outro lado e aqueles que se revelam pessoas que fazem coisas que a gente acredita que ninguém na face da Terra deveria realizar. Adolf Hitler. Exatamente. Ao longo da minha atuação profissional, eu, durante algum tempo, atuei como advogada na área criminal. E um dia eu recebi no meu escritório uma garotinha que tinha os seus 9, 10 anos, tinha um pai preso há bastante tempo, alguém que tinha feito tudo que a gente acha que um ser humano nunca deveria ter feito, e uma mãe que também tinha uma vida bastante complicada em relação a essa menina. Essa mãe atuava como prostituta em diferentes regiões, já tinha inclusive negociado essa menina. Então, essa menina, ela estava num momento da vida dela em que qualquer um de nós compreenderia se essa menina se comportasse daquela forma assim: a vida me deve alguma coisa, né? O mundo está em débito comigo. E de repente essa menina entra no meu escritório com uma cartinha, como toda criança, eu tô de maquiagem, me pedindo para ler a carta, tá? Para entregar para o pai. Era aniversário do pai. A carta da menina era a coisinha mais simples. Ela simplesmente disse o seguinte: pai, todo mundo tem um lado bonito e um lado feio. Só eu consigo ver o seu lado bonito. Por que você só mostra o seu lado feio? Você tá de brincadeira. Essa cartinha fez cair 1 milhão de fichas em mim. Isso já tem mais de 30 anos, né? Essa menina não tinha perdido algo essencial nos seres humanos. Esta capacidade de enxergar além daquilo que você faz. Por trás daquilo que você realiza, por trás do seu comportamento, existe um ser humano em determinadas condições. E é da minha responsabilidade encontrar a melhor forma de lidar com quem você é e com o que você está fazendo. Então, seguramente, alguém que hoje comete as atrocidades que você se referiu, né, em nome de uma organização chamada Estado Islâmico, seguramente, entre eles, haverá pessoas que são doentes
e aí elas precisam receber uma abordagem como doentes, e há outras, como a gente acabou de ver ao longo dessas semanas em inúmeras reportagens, documentários, que são treinadas desde criança para se transformarem nessa máquina de guerra. E jovens de periferia, que não têm oportunidade, exatamente. São Então, aliciados, a cabeça fica mais esse não é um discurso simplista, de que, não, pelo simples fato daquele jovem ter nascido numa periferia, ele então se torna alguém violento e todo mundo olha e compreende. Não é disso que eu estou falando. Tá? O que eu estou dizendo é que existe um treinamento para isso. Agora, ao mesmo tempo, existe uma leitura a respeito do Estado Islâmico que não difere de nenhuma outra circunstância de guerra. E há uma série de outras perguntas que precisam ser feitas. Então, se alguém é visto ou como um desajustado em 100%, estas pessoas, elas estão tendo acesso a armamentos de um nível de sofisticação extremamente alto. Quem é o doente que está vendendo armas para eles? Perfeito, quem é o doente Regina, que financia o que eles estão fazendo? Quem compra o petróleo deles? É algo que não pode ser analisado exclusivamente sob esta ótica. Não, este ser humano é um doente e está cometendo uma atrocidade. Mas ele está encontrando mecanismos para realizar esta atrocidade de extrema sofisticação. Tem o corrupto e o corruptor. Exatamente. A gente sabe bem disso aqui. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma circunstância como essa, né? Então, a gente tem aí uma série de presidentes de empresas presos numa operação Lava Jato, mas ninguém pergunta onde estava a presidente da Petrobras, que também não sabia. E, de repente, no Brasil, não saber virou algo natural. Quando não saber, faz parte da sua responsabilidade. Claro. Então, será que ninguém sabe quem vende as armas para o Estado Islâmico? Ninguém sabe quem financia tudo aquilo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as inteligências humanas, elas se manifestam em cenários que lhes são ofertados. E é da nossa responsabilidade não só o desenvolvimento da natureza da inteligência, mas a oferta do cenário. E neste sentido, existe uma responsabilidade compartilhada sobre essas atrocidades todas que a gente está vendo. Bom, Carmen, como é que as empresas, né, como é que isso tem se atuado, as instituições, perdão, têm atuado e se articulado com relação à cultura de paz? As instituições, elas têm buscado exatamente esse ponto de convergência, né? Há pouco tempo, por exemplo, eu estive num encontro interreligioso, onde havia pessoas de 8 religiões diferentes nessa busca de compreender o pensamento do outro para que amplie o seu próprio pensamento e tire toda essa distância que vem da falta do próprio conhecimento. Sim. Porque eu não sei, eu crio um preconceito e eu me afasto. O islamismo ou eu vem crio... sofrendo muito isso agora, né? Sim, uma das religiões que estava lá eram 2 pessoas da religião muçulmana que vieram para nos explicar como é que eles pensavam e quais eram os seus valores e o quanto que isto que a gente vê com o terrorismo não é o pensamento da religião, mas de um grupo que interpreta de uma forma que não é a forma única e nem a forma do restante, né, dos muçulmanos. Esta questão de trazer, né, a possibilidade do encontro na diversidade, quer dizer, aquilo que você pode ver do mundo é sempre algo limitado. A hora que o outro traz uma outra visão, um outro conhecimento, uma outra perspectiva, se você não olha pelo viés do julgamento, mas pelo viés do encontro, o que você traz é uma ampliação do que eu penso. E, portanto, você pensar diferente, saber coisas diferentes e olhar de outra perspectiva me amplia. Sim, e claro. Isto deve ser um ponto de gratidão. A não ser que haja um jogo de poder, onde eu acho que eu estou certa e, portanto, quem pensa diferente está errado e, portanto, eu preciso modificar, que eu acho que é uma das coisas que acontece muito com a religião. Quer dizer, o meu Deus é o bom e então o outro Deus não, e eu preciso transformar a tua fé para que você venha para a minha religião. Né? Na hora em que você deixa de trabalhar com essa perspectiva de certo e errado, de afastamento, você torna possível o diferente ser o teu outro que te amplia. E daí dá para estar junto numa outra perspectiva de diálogo, numa perspectiva de encontro, numa perspectiva onde essas diferenças, elas são bem-vindas e não motivos de afastamento. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí.
Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre cultura de paz. Estamos conversando com a Carmen Silvia Carvalho, professora da Palas Athena, e com a consultora Regina Migliori. Bom, a gente está falando de forma ampla, né, com governos, estados, situações enormes, mas o ser humano, o indivíduo, né, tem que tomar algumas providências. E num mundo tão consumista, né, onde a gente está acostumado a querer mais, a ser mais, a fazer mais, aquela coisa toda, a gente consegue se desprender um pouco disso. Existe um caminho, e eu vou botar duas perguntas numa só, até para a gente deixar completo esse pensamento. O homem está muito distante da natureza. A gente consegue fazer esse inverso, começar a olhar de outra forma e talvez trabalhar também esse nosso egoísmo, esse nosso consumismo gigantesco? Eu gostaria de trazer nessa oportunidade um pouco a responsabilidade dos meios de comunicação, dos filmes, das músicas, porque se você parar para observar, veja, a ideia que você pode construir do que é o planeta ou do que é qualquer situação, é aquilo que você vai recebendo a partir das informações e dos contatos que você tem. Claro. E o que você observa é que, por exemplo, os filmes, eles trazem a vingança como a forma reparadora de qualquer ato que você receba, ou toda uma formação. Os jogos de games mais vendidos são os que você ganha quando você mata pessoas. Desde pequeno, por exemplo, minha neta... O que aconteceu com o Sonic? O Sonic era ótimo, o Mario Bros era ótimo, evoluiu para um negócio estranho. Tudo isso vai trazendo valores, né? Outro dia eu estava com a minha neta, que tem 6 anos, e ela jogava um joguinho que tinha uns trenzinhos com umas moedinhas, que o menininho tinha que pegar as moedas. Meu filho joga E daí tem o cara... Ele está fugindo da polícia. Ele está fugindo da polícia. Isso. E aí eu perguntei para ela, quem é você? Ela falou, eu sou este aqui. E o que você tem que fazer para ganhar? Pegar esse dinheiro. E por que ele corre atrás? Ela falou, porque esse dinheiro não é meu? Mas veja, ela parou naquela hora para pensar. Aí eu perguntei para minha outra neta, ela falou, porque a polícia é má. Ela corre atrás porque a polícia é má. Então, assim, são valores e formas de você Acabei lidar. Acabei de querer, assim, me enterrar. Eu acho horrível a ideia, mas o joguinho é simpático. Então, você vai formando, né, uma cultura com valores e com uma visão de realidade, né? Você vai construindo uma realidade a partir dessas informações, dessas vivências, dessas experiências culturais que você vai tendo, onde eu acho que se as pessoas que estão no poder, né, de construir esta imagem, se elas não tomarem consciência do papel ético que elas precisam ter na construção dessa sociedade, fica muito difícil, porque você tem um movimento que é subreptício na maior parte das vezes, que está sempre indo contra outros movimentos que você faça. Existe um documentário chamado Dura Fachada, não sei se você conhece, Regina, que foi feito por um repórter americano que durante 15 anos estudou a influência da mídia na constituição da identidade masculina violenta. Ele diz, os homens não são violentos porque a natureza deles é violenta. A violência é uma coisa cultural. Sim. E é esta imagem masculina... as imagens da briga, e meu marido acha aquela parte mais legal. E aí, ele analisou da década de 50 até a atualidade como que os heróis, como que a mídia foi construindo, foi fazendo esta imagem. E a comprovação está aí, né? O maior índice de mortalidade é de jovens do sexo masculino. Na Fundação Casa, onde eu trabalhei, 150 centros, 146 masculinos e 4 femininos. É uma desproporção muito grande. E agora o que eu tenho observado é que estão transformando as heroínas as mulheres em heroínas que batem e matam. Né? Esses meus netinhos mesmo, um dia eles falaram, vó, vamos brincar de super-herói? Eu falei, mas como é que é? Falou, é fácil, é só você dar chute e pontapé. Nossa Senhora, mas espera um pouquinho, Carmen, você falou da Fundação Casa agora. Fala um pouquinho do seu trabalho na Fundação Casa e como é que essa cultura de paz você pode se aproximar, por exemplo, de pessoas que já têm um histórico tão cedo?
Então, a Fundação Casa, as pessoas têm uma visão muito restrita, né, do trabalho que é desenvolvido lá, que existe junto com tudo isso que vocês conhecem e que a mídia divulga, existe também um trabalho educacional. E estes jovens que a mídia traz, eles representam menos de 3% dos jovens que estão lá. Que ótima notícia. A maior parte são jovens que cometeram, muito ligados ao tráfico, né? Muito ligados à miséria também, a uma miséria às vezes econômica, às vezes uma miséria afetiva, às vezes muitos maus tratos, né? Sim, muita claro. Sim. Na Péssimos vida exemplos, deles. Péssimos exemplos. E histórias de vida muito difíceis. Sim. E que são jovens que, se tivessem um trabalho realmente sério com eles, com oportunidades depois, que eu acho que é um problema muito grande, quando eles saem de lá, eles não têm para onde ir, quer dizer, ninguém aceita, né, esses jovens, a não ser o crime, para onde eles acabam voltando muitas vezes. Mas são histórias de vida muito bonitas, cheias de dor, cheias de desejo, como todos os jovens, e de desesperança. Você entende? A hora que você olha pela perspectiva do ser humano, você encontra os seres humanos que eles são, né? As pessoas conhecem só a história do ato infracional e daí não conseguem humanizar esta imagem e não conseguem este ponto de encontro com aquilo que teria sido uma possibilidade diferente de vida para eles. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, rapidinho, e volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre cultura de paz. Estão conosco neste debate a Carmen Silvia Carvalho, professora da Palas Athena, e a consultora Regina Migliori. Bom, a gente está chegando perto do fim do programa, eu queria tocar num assunto de forma rápida até, mas com relação à meditação, né? A gente traz a meditação sempre que possível para vários assuntos e acredito mas queria que vocês falassem sobre isso, que a meditação pode ser um caminho para muitas dificuldades, para apaziguar a alma, as raivas, né? Para fazer pensar de uma forma mais clara, até quando a gente encontra essa diversidade é muito oposta àquilo que a gente acredita, quer dizer, como é que a meditação pode nos ajudar, Regina? Em primeiro lugar, a gente não medita para ficar calmo. E esse é um mito que a gente tem que cuidar. Eu medito para ficar Eu estou estressada, eu falo, opa, é hoje. Então você está relaxando, você não está meditando. Entendi. A meditação, como uma prática, como uma técnica, ela tem endereço certo, né? A meditação, ela está voltada para a produção de um estado de atenção, de um estado de lucidez e um estado de alerta, e não um estado de relaxamento. A gente precisa desse estado inicial de relaxamento para ampliar esse estado de alerta. Quando a gente está muito tenso, por exemplo, a gente só consegue pensar naquilo. Fica tudo turvo. Você não consegue pensar em outra coisa, ou fica tudo meio nebuloso, ou são momentos em que a gente faz determinadas coisas e passa o resto da vida se arrependendo delas, não é? E se tivesse tido a oportunidade de ter um milésimo de lucidez naquele instante, talvez as coisas acontecessem de uma outra forma. Então, as práticas meditativas, elas têm hoje uma aplicação bastante eficaz numa série de aspectos. Esse programa Mind Educa, que eu tenho a oportunidade de coordenar, ele implanta os processos meditativos, ele leva para as escolas, mas alinhado a uma perspectiva de educação em valores. Ou seja, você está meditando como uma prática voltada para o desenvolvimento de determinados processos mentais, para o fortalecimento de determinadas redes neurais e para a expressão de determinados comportamentos. Esse tipo de aplicação vem acontecendo no âmbito da saúde, com uma série de resultados muito relevantes no controle de uma série de doenças crônicas e essa descoberta de que a própria pessoa ela pode produzir aquilo que hoje vem sendo chamado de neuroplasticidade intencional. Quer dizer, eu transformo o meu cérebro, eu transformo a minha mente de uma forma intencional. Nós aplicamos também esse mesmo tipo de prática no programa de educação financeira.
voltado para jovens universitários e com um resultado extremamente positivo em algo que você comentou aqui, a questão do consumo. As pessoas hoje estão atoladas em dívidas e muitas vezes porque elas só se dão conta daquilo que elas gastaram depois que aquilo já aconteceu. Então, o desenvolvimento de um estado de atenção amplificado e de uma leitura maior do próprio mundo interno e da relação disso com o mundo externo, de onde vai surgir uma decisão que se transforma em ação, isto é meditação. E a gente pode e deve ampliar esta prática e com diferentes direcionamentos em termos de resultado. A partir de que idade? Desde muito pequeno. O estágio inicial da prática meditativa são as práticas de desenvolvimento da atenção. Então, isso você pode fazer com crianças desde a pré-escola. A gente tem trabalhado com crianças desde 3 anos. E mesmo um bebê, uma mãe fazendo uma massagem num bebê recém-nascido, ela conduz a atenção do bebê. Quando ela massageia o pezinho, depois a perna, no tempo daquele bebê, ela consegue fazer com que o bebê, então, desenvolva a sua capacidade de prestar atenção que tem alguém mexendo no meu pezinho, tem alguém tocando em mim. Então, nós estamos falando de desenvolvimentos de potencialidades humanas que nascem com a gente e que podem ser desenvolvidas ao longo de toda a vida, independente da faixa etária. Bom, para a gente encerrar, eu vou deixar a pergunta. Por favor, Carmen. Eu gostaria só de trazer, claro. Porque o que para mim foi, em termos de meditação, o exemplo mais radical que eu jamais pude imaginar. Um documentário que conta de uma prisão de 10 mil presos lá na Índia, onde tinha gente de diferentes periculosidades e inclusive presos muito por razões, né, assim, matar muitas pessoas, tudo isso. E entra uma diretora nova, que é uma baixinha deste tamanho, e ela resolve transformar as relações dentro daquela prisão, e ela vai então buscando até que contam que existe um grupo que fazia práticas meditativas nos presídios. E ela leva para lá. Ela leva para lá. Começa com um grupo de 100 presos e eles ficam durante 10 dias em um retiro de meditação e o resultado é tão impressionante que ela fala, eu preciso oportunizar para todos esta experiência. E ela era de uma coragem incrível, ela monta um espaço e ela coloca 1000 presos juntos fazendo aquela experiência, né, vivencial pela meditação. Só sabe quem faz, né, Carmen? E ela transforma o presídio. E depois você pode ouvir o depoimento, né, da oportunidade deles entrarem em contato com o próprio ato de uma outra perspectiva a partir dessa meditação e conseguir sentir o arrependimento, sentir o desejo de fazer diferente e se dizem realmente transformados pela experiência que eles viveram. Um movimento a favor da cultura de paz, não? Com certeza. Temos muito a caminhar, mas será que chegaremos um dia a um mundo sem guerra? Eu não tenho dúvida. A guerra é uma forma de lidar com os conflitos e há outras. E se somos seres inteligentes, é uma questão de aplicação prática de outras formas de lidar com os conflitos. Você, Carmen? Eu acho que sim, acho que nós estamos longe, mas eu acredito que o homem possa se desenvolver. Ele tem buscado muito desenvolvimento tecnológico, econômico, e eu acho que agora ele está despertando para o desenvolvimento espiritual, ético, desenvolvimento dos valores. E passa um programa pela internet que isso ajuda e de repente as pessoas têm mais conhecimento. Exatamente. Isso ajuda também. Só uma coisa que reforça esta minha crença. Todo mundo aprende a evolução da espécie humana, a teoria do Darwin, como é que a gente evolui. E todas essas áreas do cérebro sobre as quais a gente conversou aqui, todas elas são áreas muito recentes, que estão aqui no nosso neocórtex. E esta é a direção da evolução da espécie humana. Nós estamos evoluindo a partir de um cérebro reptílico para um cérebro que sabe tomar decisões. E que estas decisões hoje, elas passam por determinadas áreas que envolvem
envolvem o impacto da minha decisão no outro. Então, nós estamos falando não somente de uma aspiração, nós estamos falando do processo evolutivo da espécie humana. A flecha, a direção da nossa evolução, ela está apontada numa direção. E é a direção do altruísmo, é a direção centrada em valores, é a perspectiva ética. É isso que nos caracteriza e nos diferencia como seres humanos de outras espécies. Eu preciso terminar agora, sim, mas eu fico pensando naquela frase que a gente ouve desde criança: não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Ajuda bastante a, pelo menos, começar a educação das crianças, né? Com certeza. Pense no outro, não faça com o outro o que você não quer que façam. Você quer saber se deve falar? Pensa se você queria ouvir. Exatamente. Se você quer saber se você deve fazer, pensa se você gostaria que fizesse com você. É um bom começo. É bom, gente. E um bom final também. O programa desta semana fica por aqui. Eu agradeço muito a presença das nossas duas convidadas de hoje, a Carmen Silvia Carvalho, mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pela USP e professora da Palas Athena, e a Regina Migliori, consultora que atua em projetos centrados em valores, sustentabilidade e cultura de paz, e é professora também de Ética e Responsabilidade Corporativa da FGV e coordenadora do Mind Educa. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.